Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos à última aula desse módulo de estudo do esqueleto axial. Então a gente vai encerrar com a miologia do assoalho pélvico. Então veja bem, nós estudamos cabeça, toda a coluna vertebral, miologia, artrologia, osteologia de tórax. Estudamos também miologia de abdômen, parede abdominal anterolateral posterior. E agora a gente estuda o fechamento inferior dessa cavidade abdômeno-pélvica, exatamente o piso dessa cavidade inferior. Então, nós chamamos ao conjunto de estruturas que fecham essa cavidade abdômeno-pélvica inferiormente de assoalho pélvico. Super importante entendermos, tem uma repercussão na clínica uroginecológica, na procto, tá, que vai ser bem importante para vocês lá na frente. Então, a gente vai estudar a miologia do assoalho pélvico, esse é o foco da aula, mas inevitavelmente a gente tem que falar da osteologia, da artrologia, que é algo que a gente vai estudar lá em membros inferiores, tá? Então vamos lá. A gente começa nessa introdução fazendo essa pergunta: qual a importância do conhecimento das estruturas anatômicas do assoalho pélvico? Então já comecei a aula citando que tem uma repercussão funcional sobre o aparelho urinário, que é o sistema urinário, também na área da ginecologia e na área da proctologia. Então, vamos pensar que todas as saídas desses sistemas, então aqui a uretra, a vagina, aqui o reto e ânus, eles vão perfurar esse assoalho pélvico, tá? Então, vamos começar falando da pelve óssea. Então, nós temos aqui uma vista anterior, o quadril direito, o osso do quadril direito, o osso do quadril esquerdo. Eles são articulados aqui anteriormente por uma articulação cartilaginosa, que é uma sínfise, tá? A sínfise púbica. E lá, posteriormente, ele se articula aqui com o sacro, através de duas articulações. Uma sindesmose, que é uma articulação fibrosa, entre as tuberosidades, a tuberosidade aqui do ilho e a sacro, e entre as faces articulares auriculares, é uma articulação sinovial do tipo plana, formando o que nós chamamos de articulação sacroilíaca. Então, é uma articulação mista. Parte dela é sinovial e parte dela é uma articulação fibrosa, tá? E aqui, anteriormente, os dois ossos do quadril se ligam diretamente e posteriormente, indiretamente, através do sacro, tá? Então, isso aqui é uma vista do osso do quadril, Essas três cores demonstram que esse osso aqui, quando mais jovem, existiam três ossos, A parte em amarelo é o osso chamado íleo, o vermelho é o pubis e o azul isquio, que no adulto eles se fundem aqui, nesse acidente que nós chamamos de acetábulo, que é uma espécie de receptáculo para receber a cabeça do fêmur. Então, isso aqui é uma vista do íleo pela sua face glútea, tá? E isso aqui é uma vista desse osso do íleo pela face aqui, pélvica, ou a face aqui ilíaca. Isso aqui nós chamamos de fossa ilíaca. Então, veja aqui, nós temos uma face auricular, parece uma orelhinha, onde nós teremos aqui uma articulação do tipo sinovial, entre esse osso e o sacro, e aqui, nessa tuberosidade, nós vamos ter a articulação que é a sindesmose, tá? Então, essa é uma vista anterior desse quadril, articulado lá atrás, com o sacro. Então, nós temos a articulação sacroilíaca, nós temos uma série de ligamentos sacroilíacos anteriores, lá atrás a gente tem os ligamentos sacroilíacos posteriores, ligamento ilho lombar, tá? Entre vértebras lombares e a asa do ilho. Aqui, do sacro para a parte inferior, que é o isquio, então nós temos o sacroespinal, tá? Vamos ter outro ligamento aqui, sacrotuberal é esse é o sacroespinal. Então, a gente tem uma série de ligamentos que estabilizam, então, essas articulações existentes aqui na pelve óssea, tá? Quando a gente tem essa vista aqui, essa primeira imagem é uma vista dessa cavidade abdominopélvica, então aqui em laranja está a cavidade abdominal, em verde a cavidade pélvica, tá? Essa é uma vista no corte de secção sagital, uma vista medial, e aqui nós temos uma vista anterior, tá? Então a gente percebe aqui, nessa coloração verde mais clara, que é exatamente a região do ilho, das asas do ilho, o que nós chamamos de pelve maior. É também chamado por alguns autores como pelve falsa. E nós temos aqui uma parte que realmente é uma cavidade, que é a pelve menor ou pelve verdadeira, numa vista medial, e aqui numa vista anterior. E aqui, em vermelho, nós temos, então, esses músculos que vão fechar essa cavidade inferiormente, que ao conjunto desses músculos, nós damos o nome, então, de assoalho pélvico, ou
assoalho da pelve. Então, ó, numa vista superior, nós temos essa parte mais larga, é o que nós chamamos de pelve falsa, ou a pelve maior, e nós temos uma pelve menor, ou a pelve verdadeira, que é a parte que está dentro mesmo aqui da cavidade pélvica, tá? Então, aqui, ó, nessa área de transição entre a pelve falsa e a pelve verdadeira, nós temos o que chamamos de estreito superior da pelve, e o assoalho pélvico, ele ocupa exatamente o estreito inferior da pelve, tá? Então, essa região aqui do estreito superior da pelve, ele é marcado pelos seguintes acidentes. Eu tenho aqui, nós vamos estudar em mais detalhes quando estudarmos o membro inferior, mas nós temos aqui, ó, a linha pectínea do pubis, eu tenho uma linha arqueada do ilho, e depois eu tenho a região do sacro aqui, ó, que é essa parte mais anterior, é o chamado promontório do sacro. Então, saindo do promontório aqui, ó, é a asa do sacro, a linha arqueada do ilho, a linha pectínea do pubis. Passa aqui pela sínfise púbica, continua do outro lado, então forma esse estreito superior da pelve. Por que nós chamamos de estreito superior? Porque a gente está tomando como referência a pelve verdadeira. Então tem um estreito superior e um estreito inferior. Super importante a medição, né, dessa circunferência aqui para a predição do parto pelo canal vaginal, né, o parto natural, tá? Então, bem importante saber aqui o diâmetro desse estreito superior da pelve feminina. Quando nós olhamos esse assoalho pélvico, né, que é o que fecha inferiormente aqui no sexo masculino, tá? Nós temos aqui um acidente ósseo, que é a parte mais inferior do osso do quadril, chamado de tuberosidade isquiática. Nós temos a ponta aqui do cóccix, tá? E aqui à frente a sínfise púbica. Então, se eu ligar esses pontos, sínfise púbica, as tuberosidades isquiáticas e ao cóccix, eu vou formar aqui, ó, um losango, e juntando as duas tuberosidades isquiáticas, fazendo essa linha aqui, eu vou dividir esse losango em dois triângulos. Esse triângulo anterior nós vamos chamar de trígono urogenital, porque nós temos estruturas pertencentes ao sistema genital e ao sistema urinário, e esse trígono posterior nós vamos chamar de trígono anal, que são estruturas pertencentes exclusivamente ao sistema digestório. Então, retomando aqui essa imagem, tá? Nós temos o estreito superior da pelve, né? Nós notamos que ele é maior do que o estreito inferior da pelve. Eu vou tirar essa imagem e vou aproximar esses dois estreitos para que a gente perceba que eles são diferentes. Então, o estreito superior da pelve, ele é muito maior que o estreito inferior. A gente percebe que a pelve verdadeira, ela adota o que nós podemos comparar a um funil, tá? A morfologia de um funil, onde esse estreito superior é maior e o estreito inferior é menor. Então, vamos adicionar, né, a gente imaginando que essa pelve verdadeira é um funil, a gente vai adicionar conteúdo a esse funil. Então, vamos só ter em mente, deixa eu só voltar um pouquinho, que se a gente utilizasse esse funil, né, colocando um líquido, esse líquido ele vai escorrer pelas paredes desse funil e ele vai se concentrar no ponto central. E é exatamente isso que acontece com o conteúdo dentro desse funil, quando a gente considera ele a pelve, tá? Então, eu tenho aqui, ó, reto, canal anal, eu tenho bexiga urinária, com uretra, né? Se for o sexo masculino, eu tenho aqui o útero, né, posterior à bexiga urinária, com as tubas uterinas dos ovários, e se for o sexo masculino, eu vou ter aqui a adição da próstata. Então, todo esse conteúdo vai convergir, né, numa força, ao vetor de força, inferiormente. Então, daí a gente já começa a pensar que esse assoalho pélvico, esse assoalho da pelve, ele tem a função de não só fechar essa cavidade inferiormente, mas de sustentação. Então, toda vez que eu tiver esse assoalho pélvico fraco, eu vou ter queda dessas estruturas, que é o que nós chamamos de prolapso, tá? Prolapso de órgãos pélvicos, quando esses órgãos eles querem se exteriorizar por fraqueza do assoalho pélvico. Então, vamos comparar a pelve masculina, a pelve feminina, tá? Nós temos diferença na abertura inferior. Então, a gente percebe aqui, ó, que na pelve feminina, essa abertura inferior, que é de um ponto da tuberosidade isquiática ao outro, é maior do que na masculina, exatamente por ter relação, né, com o canal de parto. Os forames obturatórios, então, o forame obturatório no masculino, ele é triangular, e no feminino triangular, no masculino ele é arredondado, né? Nós podemos utilizar
essa diferença até na osteologia forense, né, quando se encontra uma ossada, para diferenciar se era de um sexo masculino ou feminino, olhando a pelve a gente consegue descobrir, né. O ângulo subpúbico, que é esse ângulo formado aqui abaixo da sínfise púbica, aqui no sexo masculino ele é mais fechado, então com essa mão que está aqui embaixo a gente percebe, a gente mede assim com esses dois dedos, o feminino é assim, ele é mais aberto, então veja aqui, ó, o feminino, o ângulo subpúbico é maior, do que o masculino, e a abertura pélvica superior também, ó, a abertura pélvica superior é maior no sexo masculino que no feminino, tá? Aí, ó, a abertura pélvica inferior mais larga no sexo feminino predispõe o assoalho pélvico a um enfraquecimento subsequente. Então, sim, as mulheres, elas têm, geralmente, um assoalho pélvico mais fraco. Por quê? Porque eu tenho um espaço maior para fechar, como se fosse uma rede, tá? Um espaço maior, e no sexo masculino é menor. Então, isso predispõe o assoalho pélvico feminino à fraqueza. Numerosas projeções e contornos provêm sítios de inserções para ligamentos, músculos e camadas faciais. Então, a gente vê que a pelve é bem acidentada, e isso é benéfico para a inserção de ligamento, de face e de músculo aí, tá? Então, isso é um corte de secção sagital, uma vista medial. Então, veja aqui a face pélvica do sacro, tá? Ó, a espinha esquiática é o número 1, onde tem a inserção de um ligamento, que é o ligamento sacroespinal. Eu tenho um ligamento que sai do sacro para o 8, que é a tuberosidade esquiática, e esse ligamento recebe o nome de sacrotuberal, é o 4. Aqui eu tinha duas incisuras esquiáticas que, pela colocação dos ligamentos, se transformam em forames. Então, tem um forame esquiático maior, 6, um forame esquiático menor, 7. Eu tenho aqui a região da sínfise púbica, e nesse 2 aqui, que é o forame obturatório, eu tenho uma membrana obturatória, tá? Isso será visto, repito mais uma vez, com maiores detalhes em membros inferiores. Então, suporte muscular do assoalho pélvico, né? O assoalho pélvico é uma região composta por camadas de músculos e fáscias que agem juntos para prover suporte para as vísceras pélvicas. O assoalho pélvico é fraco no humano pelo simples fato de adotarmos a posição ortostática. Então, vamos olhar no quadrúpede. Aqui, ó, as vísceras pélvicas, elas vão forçar aqui para inferior. E o que está aqui inferiormente é exatamente a sínfise púbica, um quadril esquerdo se ligando ao quadril direito. Aqui está a sínfise púbica, onde está esse ponto. Então, as vísceras pélvicas, elas pesam sobre uma estrutura óssea e articular. Já no humano, não, ó, todas essas vísceras pélvicas, elas vão forçar aqui, ó, e aqui eu não tenho nenhuma estrutura óssea nem articular. Então, vai forçar sobre os músculos, tá? A gente sabe que a proporção de fáscias músculos é maior nas mulheres, exatamente para suportar o peso do útero, que não está presente no sexo masculino, tá? Rupturas desse assoalho pélvico durante o parto levam à perda da força requerida para manter os órgãos genitais dentro da cavidade abdominopélvica, tá? Então, já há uma lesão ligamentar por si só, né? Mesmo que não haja uma laceração desse assoalho pélvico, mas durante o parto natural, esses músculos vão ser requeridos a aumentarem, né, o seu tamanho, eles serão alongados, e muitas vezes nesse alongamento, promovido pelo próprio parto, pode haver lesão de fibras musculares, tá? Então, aqui, os músculos do assoalho pélvico, eles têm que adotar uma posição suficiente para passar, né, o feto. Então, isso termina deixando, né, predispondo o assoalho pélvico feminino, que por si só, mesmo que a mulher tenha um parto, né, que não seja um parto natural, seja um parto cesariano, o peso do bebê durante os meses da gestação, por si só, já lesiona essa musculatura, ou já predispõe essa musculatura a algum tipo de lesão, certo? Então, vamos estudar as camadas desse assoalho pélvico. Eu falei anteriormente que esse assoalho pélvico, né, a cavidade pélvica, poderia se assemelhar a um funil. Então, nós vamos estudar uma camada de músculo mais larga, tá, mais superior, uma intermediária e uma inferior. Então, essa camada muscular mais superior ao conjunto dos músculos que compõem essa camada, nós vamos chamar de diafragma da pelve, tá? Então, veja, nós temos o músculo diafragma, né, que é ali o piso da cavidade torácica, e agora nós temos um piso da cavidade abdominopélvica, que nós chamamos também de diafragma, só que diafragma da pelve. Depois nós temos duas camadas, uma camada intermediária e profunda, que ambas pertencem ao que nós chamamos de períneo. Então, uma camada profunda do períneo e uma camada superficial do períneo. O que é períneo, professor? Períneo é o conjunto de partes moles que fecha essa cavidade abdominopélvica inferiormente, sendo a camada mais superficial, tá?
Então, se nós juntarmos essas duas camadas, nós chamamos de períneo, que é mais superficial, e essa camada aqui, diafragma da pelve, tá? Então, ó, o diafragma da pelve, ele é composto por dois músculos, um músculo que nós chamamos de levantador do ânus e um músculo chamado de isquiococcígeo, tá? Depois, a camada profunda do períneo é formada pelo músculo transverso profundo do períneo e o músculo esfíncter externo da uretra. Então, veja que o diafragma da pelve, que é o mais profundo, ou mais superior, é formado por dois músculos, a camada intermediária também por dois músculos, e é só somar 2 mais 2 vai resultar em 4 músculos. Então, a camada mais superficial do períneo, 4 músculos. Então, a camada superficial do períneo é formada pelo músculo transverso superficial do períneo. Veja que na camada profunda nós já tínhamos o transverso profundo. Nós tínhamos o esfíncter externo da uretra, tá? Aqui a gente vai ter o esfíncter externo do ânus e mais dois músculos, um bulbo esponjoso e o isquio cavernoso, tá? Camada superficial do períneo, então, como eu já havia falado, que é o períneo, né? Opa, desculpa. O períneo, ele é formado, então, é o conjunto dessas partes moles, né? Fáscia, músculo, que fecham essa cavidade abdominopélvica inferiormente. Tem uma grande importância do estudo do períneo, principalmente na integridade, né? Manutenção e integridade do bom funcionamento da vagina, uretra e ânus e posição dos órgãos dentro da cavidade abdominopélvica. Disfunções desse períneo, né, enfraquecimento dessa musculatura do diafragma pélvico, do períneo, do assoalho pélvico como um todo, são evidenciados por problemas de continência urinária ou prolapso de órgãos pélvicos. Vocês vão ver que é bem prevalente. A incontinência urinária, 1 em cada 4 mulheres apresenta incontinência urinária e não sabem que são incontinentes, porque se tem aquela falsa ideia que a incontinência urinária é quando você perde um volume muito grande de urina, mas se você perde uma gota de urina, se você ao tirar a sua calcinha, a sua cueca, tem lá uma gota de urina, você é incontinente, tá? Você não deve perder nenhum volume de urina. E essa, né, condição clínica tem um impacto muito grande sobre a qualidade de vida, né? Porque são pessoas que vão ficando enclausuradas em casa, elas não saem, elas não vão ao mercado, elas não vão à padaria, elas não vão em festa de família, porque elas sabem que chegar lá, elas vão rir, vai demorar na fila do mercado, então elas vão perder urina, né? E isso leva a um comprometimento do contato social, tá? Além de questões de higiene, pelo odor característico da urina e repercussão na vida sexual, porque são pessoas que perdem, né? Tem um tipo de incontinência chamado de incontinência coital, que durante o coito, ou seja, durante a prática da atividade sexual, essa mulher termina perdendo urina e isso vai fazendo com que cada vez mais ela perca o contato com o seu parceiro, tá? Então, isso aqui, ó, é uma vista de prolapso, então o enfraquecimento dessa musculatura faz com que essa vagina ela sofra um processo de herniação, o útero sofra um processo de herniação para o interior da vagina, e quando a mulher faz algum esforço abdominal, aumento de pressão abdominal, a gente vê aqui, então, esse útero querendo prolapsar pelo canal vaginal, tá? Então, mais uma vez, mostrando essa imagem aqui desses dois trígonos, então nós vamos estudar os músculos superficiais que compõem, né, são 4 músculos que compõem a camada superficial do períneo, tá? E nós vamos estudar aqui, ó, 3 músculos que estão nesse trígono urogenital, tá? E um músculo que está no trígono anal. Então, vamos começar pelos 3 que estão no trígono urogenital. Então, aqui, ó, nós estamos vendo o períneo feminino. Então, nós temos aqui, ó, a uretra, o ósseo externo da uretra, o ósseo vaginal e o ânus. E aqui no sexo masculino, apenas o ânus, tá? Uma vez que o ósseo externo da uretra está lá na glândula do pênis. Então, nós temos os músculos bulbo esponjoso e isquio cavernoso. Então, no sexo masculino, isquio cavernoso. Esse músculo aqui ele tem uma relação com a raiz do pênis dos ramos. Então, aqueles corpos cavernosos que vocês já estudaram, eles vão se fixar aqui ao osso do quadril através desse músculo, né? Então, é o isquio cavernoso de um lado e do outro. E quando esse pênis entra em ereção, essa musculatura também fica contraída, impedindo o refluxo do sangue, mantendo esse pênis em ereção, tá? E eu tenho aqui, ó, o bulbo esponjoso. Então, essa dilatação inicial do corpo esponjoso do pênis, que nós chamamos de bulbo. Então, esse músculo tem uma relação aqui, que é o bulbo esponjoso e isquio cavernoso, tá? Aqui, ó, no sexo feminino, isquio cavernoso, né, tendo uma relação aqui com o osso, isquio, e contornando aqui, ó, a vagina, né, o ósseo externo da uretra, nós temos o bulbo esponjoso, ele vai ter uma relação com o bulbo do vestíbulo, que é um órgão erétil no sexo feminino, além do clitóris, tá? Então, isquio cavernoso, bulbo esponjoso, e esse músculo aqui, ó, transverso superficial do períneo.
transverso superficial do períneo. Então, 3 músculos no trígono urogenital e no trígono anal nós temos o esfíncter externo do ânus. Esfíncter externo do ânus, tá? Então, tá aqui, ó, transverso superficial do períneo, esfíncter externo do ânus, isquio cavernoso e bulbo esponjoso. Ok? Então, ó, quando a gente disseca aqui, tira essa fáscia, né, do plano superficial para o profundo do períneo, a gente percebe aqui, ó, isso aqui é o bulbo do vestíbulo, que é um órgão erétil no sexo feminino, né, além do clitóris. Então, o bulbo esponjoso tem uma relação aqui, ó, com o bulbo do vestíbulo, tá? E aqui, ó, nós temos o transverso superficial do períneo, está seccionado aqui, ó, o músculo isquio cavernoso, para que a gente veja aqui a raiz do pênis, que são os corpos cavernosos. E aqui é o bulbo do pênis, né, uma dilatação do corpo esponjoso do pênis, onde vai estar aqui localizado o músculo bulbo esponjoso. Vamos aqui a mais uma olhada, então, no sexo feminino, o bulbo do vestíbulo, tá? E aqui os corpos cavernosos do clitóris. Então, o isquio cavernoso tem uma relação com o corpo cavernoso do clitóris e o bulbo esponjoso tem uma relação, então, com o bulbo do vestíbulo, tá? Então, aqui essa imagem é uma sobreposição, ó, o bulbo esponjoso tendo uma relação aqui com o bulbo do vestíbulo, tá? E o isquio cavernoso tendo uma relação aqui com o corpo cavernoso do clitóris. Então, aí ó, nós temos o músculo transverso superficial períneo, esfíncter externo do ânus, bulbo esponjoso e isquio cavernoso. Aqui, cada um. Ok? Já no sexo masculino, aqui, ó, eu tenho o músculo isquio cavernoso, o músculo superficial transverso do períneo, tá? O bulbo esponjoso, né? E tem um pedacinho aqui, ó, do esfíncter externo do ânus. Maravilha? Mais uma vez aqui, ó, no trígono anal, o músculo esfíncter externo do ânus, né? Um músculo circular com função esfincteriana, tá? É importante a gente ressaltar aqui 3 estruturas, né, de anterior para posterior. Essas 3 estruturas aqui, ó, isso é o centro tendíneo do períneo. A gente vai, né, percebe que esses músculos aqui, ó, transverso superficial do períneo, as fibras aqui circulares do esfíncter externo do ânus, o músculo bulbo esponjoso, todos eles convergem para uma região central. Isso é um centro tendíneo, é o centro tendíneo do períneo. Ele tem uma repercussão clínica importante, principalmente no sexo feminino, nos casos de episiotomia do assoalho pélvico, que é aquela incisão cirúrgica, quando no canal, né, vaginal ele não tem espaço suficiente para a saída do bebê, então se faz uma incisão cirúrgica, e essa incisão cirúrgica, quando necessária, ela deve ser feita assim, de maneira oblíqua, tá? Nunca nesse sentido, porque se você corta o centro tendíneo do períneo, ou se esse centro tendíneo do períneo ele é dilacerado, a gente tem uma repercussão funcional muito grande, né, no pós-parto, e essa mulher certamente vai precisar de fisioterapia para reabilitar essa musculatura, tá? Então, nós temos aqui o centro tendíneo do períneo, né? No segundo aqui é o próprio músculo esfíncter externo do ânus, ó. Então, se secciona esse músculo, eu vou perder a função esfincteriana. E esse 3 aqui, ó, é um ligamento anococcígeo, tá? Que ele fixa esse músculo esfíncter externo do ânus, ele é fixado aqui anteriormente, né, pelo centro tendíneo do períneo e posteriormente por esse ligamento anococcígeo, né? Alguns autores terminam chamando até de corpo anococcígeo, nem dá o nome de ligamento, né, dada a importância dessa estrutura. Então, ó, nós temos aqui uma vista, né, desse músculo. Isso aqui era uma imagem do néter, embora a terminologia anatômica traga como músculo esfíncter externo do ânus, simplesmente, alguns autores dividem em 3 porções. Então, a gente tem uma porção mais superficial, que é a porção cutânea, a porção superficial e a porção profunda, ou parte. Então, alguns autores, como o néter, falam em parte profunda do esfíncter externo do ânus, parte superficial e parte cutânea, tá? Enfim, toda essa musculatura aqui circular é um músculo esfíncter externo do ânus. Então, vamos agora para a camada profunda, a gente vai passar para a segunda camada. Então, a gente já viu essa camada aqui, ó, do esfíncter externo do ânus, músculo transverso superficial do períneo, bulbo esponjoso e isquio cavernoso.
Aí, ó, nós temos uma face aqui, ó, a face do períneo. Então, a gente vai dissecar, tirar essa face e vai enxergar o que está mais profundamente. Então, aqui, ó, foram retirados esses músculos e também essa face que estava aqui, ó, foi cortada. E a gente observa agora aqui um músculo, que é um músculo transverso profundo do períneo, e também um músculo aqui, ó, circundando a uretra, que é um músculo esfíncter externo da uretra. Então, são dois: esfíncter externo da uretra e músculo transverso profundo do períneo. Então, a vista superior, tá? Nessa vista superior, esses músculos que eu estou vendo mais superiores, eles não são do períneo, mas exatamente o diafragma da pelve, mas essa imagem aqui eu trago para a gente mostrar que a gente tem aqui um orifício, que é o orifício anal, por onde vai passar o reto, tá? E nós temos um outro aqui, ó, que ele não é circundado por musculatura do diafragma pélvico. Essa perfuração aqui é exatamente a passagem da uretra, e essa uretra vai ser circundada no espaço profundo do períneo pelo músculo esfíncter externo da uretra. Deixa eu só botar, ó, ele vai ser circundado aqui, ó, pelo músculo esfíncter externo da uretra. Ok? Então, ó, isso é a camada profunda do períneo. Eu tenho um músculo profundo transverso do períneo, e eu tenho um músculo chamado esfíncter externo da uretra. Veja bem, eu coloquei um asterisco aqui, porque na terminologia anatômica, esse músculo transverso profundo do períneo ele só aparece no sexo masculino. E o sexo feminino não tem? Ele tem, mas essas fibras eles são distribuídas de outra maneira. Eu vou mostrar para vocês mais à frente. Então, pela terminologia anatômica, o músculo transverso profundo do períneo é um músculo pertencente exclusivamente ao sexo masculino, tá? E no feminino, professor, o que é que tem? Aí, esse daqui é a figura do sexo masculino, do sexo feminino, desculpa, tá? Então, ó, o que seria músculo transverso profundo do períneo, tá? Que ele só é dado, essa nomenclatura só é dada no sexo masculino. Eu tenho algumas fibras musculares aqui, ó, que contornam essa região aqui da vagina, tá? E eu vou dizer que na mulher eu tenho o esfíncter externo da uretra e eu tenho uma musculatura que passa aqui, ó, por esse esfíncter externo da uretra e vai se fixar lateralmente aqui nas paredes laterais da pelve. E quando esse músculo contrai, ele comprime essa uretra. Por isso nós chamamos esse músculo de músculo compressor da uretra, tá? Então veja, quando ele contrai, que ele vai comprimir essa uretra. Além disso, tem fibras musculares que partem do esfíncter externo da uretra e eles circundam aqui a vagina. E a esses músculos eu vou chamar de músculo esfíncter uretrovaginal, tá? E essa musculatura aqui não está presente, professor, não presente como músculo estriado esquelético. Quando nós olhamos na terminologia anatômica, músculo estriado esquelético no sexo feminino é esfíncter externo da uretra, músculo compressor da uretra e músculo uretrovaginal. E essa musculatura aqui, ela se apresenta assim, com fibras de músculo liso, de controle involuntário. Então, do ponto de vista de músculo estriado esquelético no sexo masculino, na camada profunda do períneo, nós temos o músculo transverso profundo do períneo, então isso é sexo masculino, e músculo esfíncter externo da uretra. E feminino, músculo esfíncter externo da uretra e fibras desse músculo esfíncter externo da uretra, eles partem para a lateral da cavidade pélvica, formando o músculo compressor da uretra, e eles circundam também a vagina, formando o músculo esfíncter uretrovaginal. E aqui, ó, tem um músculo liso ocupando essa região, tá certo? Para fins didáticos, a gente não vai diferenciar os sexos, e a gente vai falar que na camada profunda existem dois músculos, como eu falei lá anteriormente, que são esfíncter externo da uretra e músculo transverso profundo do períneo, certo? Essa aqui é uma imagem que mostra, ó, a bexiga urinária, a uretra, né, feminina, e eu tenho, ó, o músculo esfíncter externo da uretra, essas fibras que se desprendem para um lado e para o outro, formando o músculo compressor da uretra, e algumas fibras que circundam a vagina, formando o músculo esfíncter uretrovaginal, tá? Isso é bem explicado, quem quiser se aprofundar, de repente seguir a área de gineco, existe esse artigo, é um artigo antigo, ele é de 1983, mas foi a partir desse músculo, então, que a terminologia anatômica, a partir desse artigo que a terminologia anatômica tomou por base para falar que o músculo transverso profundo do períneo só estava presente no sexo masculino, porque, de fato, ele faz uma análise histológica, ele mostra que a característica das fibras desse músculo transverso profundo do períneo
no sexo feminino é músculo não estriado esquelético, mas músculo liso, né? Então, quem quiser pode procurar esse paper, né? Essas são as imagens, né, desse artigo. Então, ele descreve bexiga urinária, né, uma vista lateral, uma vista anterior. Então, tem aqui o músculo compressor da uretra, o esfíncter uretrovaginal e o músculo esfíncter externo da uretra. Uma vista lateral, esfíncter externo da uretra, compressor da uretra e esfíncter uretrovaginal, tá? E por último, a gente chega no último andar, né? Eu costumo dizer que o assoalho da pelve é como se ele fosse um elevador. Você entra no elevador, é a camada superficial do períneo, primeiro andar, a camada profunda do períneo, e a gente chega agora no segundo andar, que é o diafragma da pelve. Isso é uma vista superior, tá? Nesse andar, então, nós temos dois músculos, que é esse músculo aqui, ó, que em conjunto nós chamamos de levantador do ânus, mas ele é formado por 3 partes, e nós temos um músculo aqui, ó, que é esse músculo chamado de isquiococcígeo. Ele vem aqui da espinha esquiática para o cóccix final do sacro. Então, nesse slide aqui, a gente consegue visualizar, né, as 3 partes do músculo que, em conjunto, nós chamamos de levantador do ânus. Então, essas fibras musculares aqui, ó, que partem do dorso do pubis, são a vista superior da pelve masculina. Então, ó, pulbo retal. Então, ó, essas fibras musculares do pulbo retal direito, ele vem aqui, ó, e se encontra com as fibras do pulbo retal esquerdo, tá? Então, pulbo retal, uma parte dessas fibras que sai aqui também do pubis, ele vem aqui para o cóccix, aqui, ó, se encontrar com o ligamento ano-coccígeo ou corpo ano-coccígeo, então a gente chama de pulbo retal, pulbo coccígeo e íleo coccígeo, tá? Esse íleo coccígeo parte aqui, ó, desse arco tendíneo do diafragma da pelve, que é formado pelo espessamento da fáscia desse músculo aqui, que é o obturador interno, que mais para frente a gente vai estudar. Então, ó, pulbo retal, pulbo coccígeo, íleo coccígeo, tá? E aqui, ó, fechando o diafragma da pelve, eu tenho o isquio coccígeo, tá? Aqui, isso é a pelve masculina, agora a gente vai ver a pelve feminina. Então, na pelve feminina eu tenho a passagem do ânus, da vagina e da uretra. Então, ó, pulbo retal, tá? Pulbo coccígeo, íleo coccígeo. E aqui atrás, ó, o isquio coccígeo, tá? Então, pulbo retal, pulbo coccígeo, íleo coccígeo formam o levantador do ânus, é um músculo só. E aqui eu tenho o isquio coccígeo, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó, uma olhada superior, o levantador do ânus. E, ó, o levantador do ânus. E o isquiococcígeo, que está destacado aqui com o número 1, tá? Então, essa é uma vista medial, tá? Meio superior, superomedial. Eu vejo aqui a região da sínfise púbica, sacro e cóccix. Então, ó, pulbo, vem do pubis, coccígeo. Aqui, ó, mais para baixo, que é esse rosa, pulbo retal. Veja que ele sai de um lado, o lado esquerdo, contorna a região do ânus, e do outro lado. Então, ó, as partes do levantador do ânus, pulbo retal, pulbo coccígeo, vindo aqui para o ligamento ano-coccígeo, e íleo coccígeo, ele sai do espessamento da face desse músculo obturador interno. E depois eu tenho o isquio coccígeo, tá? Depois o piriforme, que é esse músculo aqui. O piriforme não faz parte do diafragma da pelve, tá? Ele já está mais posterior. Então, diafragma da pelve, isquio coccígeo e levantador do ânus. Levantador do ânus com suas 3 porções, pulbo retal, pulbo coccígeo e íleo coccígeo. Tá? Mais uma vez aqui, ó. Agora é uma vista externa, não a gente está vendo de dentro da pelve, mas de fora. Então, aqui, ó, pulbo retal, pulbo coccígeo e íleo coccígeo. Os 3 formam o músculo levantador do ânus. E aqui atrás, isquiococcígeo. O isquiococcígeo com o levantador do ânus formam o que nós chamamos de diafragma da pelve. Isso é uma vista anterior, num corte de secção frontal ou coronal. Então, olha como esses músculos, eles se distribuem, tá? Então, eu tenho um músculo aqui, ó, obturador interno. Então, a partir da face do obturador interno, eu tenho uma parte do levantador do ânus. Então, como é que esses músculos eles se comportam? Quando a gente contrai, esse músculo, ele, de fato, eleva o ânus, tá? Isso é mais compreensível com os meninos. Quando a gente está lá urinando, você faz xixi, você
as últimas gotas de xixi, assim, que você, né, quer expelir. Então, você faz uma contração que você sente que o seu ânus, ele é erguido, assim, ele levanta. Isso é exatamente o levantador do ânus. Quando a gente contrai esse músculo aqui, ó, o levantador do ânus, de fato, ele faz isso, ele ergue, ele levanta o ânus, tá? Então, tá aqui, ó, bem interessante, isso aqui é o feixe dele, bulbo retal. Bulbo retal, ele contorna o reto. Então, o que acontece? Esse músculo ele está constantemente contraído, ele contrai e ele forma um ângulo aqui, quase que reto. Quando nós vamos defecar, nós relaxamos essa musculatura, e essa alça, ela relaxa e retifica o reto. Então, o reto está assim, tá? Então, tem um fezes aqui acumulado, ela não passa para cá, porque eu tenho um ângulo de 90 graus, porque eu tenho uma alça puxando. Quando essa alça relaxa, o que é que ele faz com o reto? Isso aqui, ó, retifica. Então, aí essas fezes são liberadas, e aí depois eu preciso relaxar o esfíncter externo do ânus para defecar, tá certo? Então, isso tem mostrando aqui, ó, no repouso, ele está contraído, e aí depois ele relaxa durante a defecação para as fezes sair. Aqui, ó, é o músculo esfíncter externo do ânus, tá? E aí, ó, é bem interessante isso aqui, a gente pensar que na posição sentada, durante a defecação, eu mantenho esse ângulo ainda, ó, um pouco fechado, tá? Um pouco ainda agudo. Para eu abrir esse ângulo aqui, né, deixar ele obtuso, eu preciso ficar acocorado. Então, essa é a posição quando a gente defeca sentado, e essa é a posição quando a gente defeca, então, acocorado. Então, assim, fisiologicamente, o melhor para a nossa saúde do assoalho pélvico é defecar de cócoras. No nosso sistema, enfim, moderno, nós temos os vasos sanitários. Então, o que é que a gente pode fazer isso? A gente pode elevar as pernas. Então, o ideal é você manter um banquinho no seu banheiro, e quando você for defecar, você elevar as pernas. Porque aí, ao invés de eu sentar numa posição assim de 90 graus, vou ficar assim, tá? Se eu elevo, e aqui está 90 graus no meu quadril, isso aqui são os joelhos. Se eu elevar as pernas, olha o que é que faz. Eu fico numa posição como se eu estivesse de cócora. Mesmo sentado, eu vou elevar as pernas, tá? Então, ó, é isso aqui que é o ideal. Isso aqui, ó, não é legal. Isso aqui faz com que a gente tenha um trabalho muito grande para relaxar essa musculatura, e a gente termina danificando o assoalho da pelve, tá? Então, ó, o assoalho pélvico, isso aqui é quando eu fico sentado, ó, como fica o ângulo, né? Esse ângulo nós chamamos de ângulo pubo-retal, ou ano-retal, desculpa, ângulo ano-retal, o músculo é pubo-retal. E, ó, se a gente defecar de cócora, o que a gente faz com esse ângulo? A gente deixa ele mais retificado, esse reto. Então, o ideal é você ter um banquinho assim, ó, desse, ó, né? E aí você coloca no banquinho e você deixa o reto mais retificado. Não é legal ficar com esse ângulo de 90 graus. O ideal para defecação é manter um ângulo de 35 graus, tá? Então, tá aqui, ó, sentado, posição de 90 graus, assim, e o ideal é esse ser. Além de você elevar a perna, você ainda projetar o seu tronco para anterior. Essa daqui é a melhor posição para defecação. Então, gente, vamos dar uma revisada aqui, um fechamento. Nós temos o diafragma da pelve e depois duas camadas que compõem o períneo, uma camada profunda do períneo e uma camada superficial, tá? Nós temos uma série de fáscias, de lâminas, que não dá para a gente se aprofundar aqui, mas para que vocês tenham ideia, nós temos uma lâmina parietal, né, da fáscia endopélvica, então isso é uma fáscia que compõe essa cavidade pélvica internamente, tá? Que está colocada entre o diafragma da pelve e a camada profunda do períneo. Então, veja, não é só uma sustentação muscular, mas uma sustentação também de fáscia, tá? Entre o espaço profundo do períneo e o espaço superficial do períneo, nós temos a membrana perineal. Essa membrana perineal, eu mostrei em algumas imagens que eu falei, ó, quando a gente tira os músculos que compõem a camada superficial do períneo, a gente tem essa membrana, então a gente tem que dissecar a membrana para encontrar a camada profunda do períneo, tá? Entre o espaço superficial do períneo e o espaço subcutâneo do períneo, a gente tem uma camada superficial da face de revestimento dos músculos perineais, e depois a gente tem uma camada membranácea da tela subcutânea do períneo, porque quando a gente disseca, nós temos pele, aí nós temos uma tela subcutânea, então ali a gente tem uma camada membranácea da tela subcutânea, aí vem o espaço subcutâneo do períneo, tá? Depois uma camada superficial da face de revestimento dos músculos perineais, que compõe aqui essa camada superficial do períneo. Depois nós temos uma membrana perineal, e assim vem os músculos que compõem a camada profunda do períneo, e depois uma lâmina parietal.
Então, veja, por que que eu mostro, embora a gente não consiga estudar aqui aprofundado, por que que eu gosto de mostrar isso? Porque existe uma relação grande entre músculo e face a fim de manter esses órgãos pélvicos no seu lugar. Então, como a gente não tem uma divisão entre cavidade abdominal e pélvico, todos aqueles órgãos da cavidade abdominal que fazem peso e a gravidade, né, vai convergir para inferior sobre esse assoalho da pelve. Se a mulher já está, então, o bebê, né, forçando ali, a gente só consegue manter esse assoalho da pelve graças aos músculos, mas associado também a essas lâminas, a essas fáscias, certo? Então, está aqui uma vista anterior no corte de secção frontal coronal, sexo masculino. A gente vê aqui a próstata, eu tenho aqui o músculo levantador do ânus, tá? E aqui está sendo mostrado em preto aqui, ó, são essas camadas, né? Eu tenho o arco tendíneo aqui, ó, do músculo levantador do ânus, eu tenho a fáscia, né? Uma fáscia sobre o músculo levantador do ânus, uma fáscia superior, uma fáscia aqui inferior, e eu tenho essas lâminas, ó, que está aqui destacado em verde, exatamente separando o compartimento. Eu tenho essa daqui, ó, que é a face perineal superficial, né, entre a camada subcutânea de pele e a camada superficial do períneo. Então, tem, ó, essa face em vermelho. Eu tenho os músculos aqui, ó, que é o bulbo esponjoso, isquio cavernoso. Depois eu tenho uma fáscia, aqui, ó, mostrando que a membrana perineal, tá aqui, ó, a membrana perineal entre os músculos superficiais e profundos do períneo, tá? Isso aqui já é o transverso profundo do períneo. Depois eu tenho outra fáscia, né, que a gente pode chamar essa fáscia de endopélvica, né, ou pélvica interna, tá? Então, veja que além dos músculos, eu tenho várias fáscias que servem de sustentação para esse assoalho da pelve. Aqui mostrando o destacado, membrana perineal, face endopélvica, tá? Camada profunda do períneo, ok? A face é o perineal superficial, né, a membrana perineal entre o compartimento superficial e o profundo, tá? Ainda tenho aqui, ó, nessa região subcutânea, uma camada membranácea da tela subcutânea do períneo. Então, tem que ter uma relação de músculo e fáscia bem grande, né, nessa região do períneo, nessa região do assoalho da pelve. Então, mais uma vez aqui, eu tenho, ó, peritônio, isso aqui é o peritônio visceral, passando aqui ó, sobre a bexiga urinária, tá? Eu tenho aqui em vermelho fáscia. Eu tenho em verde fáscia também desse músculo, uma fáscia superior do levantador do ânus, uma inferior, a membrana perineal, separando o compartimento profundo do períneo do compartimento superficial, né? Essa fáscia aqui, ó, superficial do períneo, né? E aqui também uma subcutânea, tá? Então, realmente, é graças a essa disposição de fáscias e músculos que a gente consegue manter, então, esses órgãos pélvicos no seu devido lugar. Para a gente encerrar aqui com a revisão, nessa vista aqui, ó, do diafragma da pelve, os dois músculos, eu tenho aqui, ó, o isquio coccígeo e o levantador do ânus. O levantador do ânus com a porção pubo-retal, pubo-coccígeo e isquio-coccígeo, tá? Depois eu venho para o períneo aqui. No períneo, numa camada profunda, eu tenho o músculo profundo transverso do períneo e o esfíncter externo da uretra. E lá, superficialmente, eu tenho o transverso superficial do períneo. Eu vou ter músculo nessa região, que é o isquio cavernoso e o bulbo esponjoso. E lá atrás eu tenho o esfíncter externo do ânus, tá? Então, para esse momento que vocês precisam saber desses músculos que compõem o assoalho da pelve, sendo 4 músculos na camada superficial do períneo, 2 músculos na camada profunda do períneo e 2 músculos no que nós chamamos de diafragma da pelve. Tá bom, pessoal? Então, bons estudos. A gente se encontra, então, na próxima aula. Até mais.